Tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal, Reflexões de um Cristão no século XXI. Nós estamos no nosso 5º vídeo e hoje nós vamos falar sobre sexo e namoro na visão dos cristãos, mas eu estou fazendo esse vídeo para aqueles que ainda não são cristãos, ou porventura não são e não querem ser, enfim. Por que eu tô querendo falar isso? Porque esse é um assunto muito interessante, eu acho. Eu acho que as pessoas se questionam muito por que os cristãos têm essa situação toda a respeito de sexo, de casamento e tudo mais, né? Então eu decidi fazer um vídeo para explicar um pouquinho a respeito disso. Então a primeira coisa, na verdade, que eu queria falar era desafiar, na verdade, você, não cristão, a pensar um pouco a respeito desse assunto. Primeira coisa que eu queria que você pensasse. Você acha que sexo é uma coisa puramente biológica? Tipo, você tem desejo sexual e portanto, para procriação, né, como os passos clássicos da vida, né? Então você nasce, cresce, reproduz e morre. Então essa parte reproduz tem a ver com sexo. E a natureza incutiu isso nos seres humanos, como em todos os outros tipos de animais, o desejo de ter uma relação sexual com uma pessoa para desejos reprodutivos, né? Então, você acha que é pura e simplesmente biológico? Se você acha que sim, como se encaixa o amor nisso? Existe amor? Você pode dizer, na verdade, que duas pessoas, durante uma relação sexual, existe laços de amor ali envolvido? Ou, na verdade, você fala assim, pode ter ou pode não ter, mas se pode ter, o que significa isso exatamente? O que significa o amor dentro de uma relação sexual? E, na verdade, assim, se você acha o seguinte, não, olha, eu acho que amor é um hormônio normal, enfim, não que tem um hormônio chamado amor, mas estou dizendo, são explicados por mecanismos biológicos e tal, pura e simplesmente. A minha pergunta para você, então, para você refletir, seria o seguinte: se o amor, esse sentimento de cumplicidade, compromisso, ele na verdade é uma ilusão biológica, você então provavelmente não considera adultério uma coisa errada, né? Então, assim, você pode provavelmente estar casado com alguém e você pode adulterar, né? Você pode ter sexo com outra pessoa. Você não precisaria estar limitado ao seu relacionamento de casamento, porque se isso é algo biológico, pura e simplesmente, você não está ferindo nenhuma lei moral que te impeça de ter relacionamento sexual, na verdade, com quem você tem desejo, né? Contanto que a outra pessoa consinta, claro, né? Mas isso não teria nenhum problema. Só, eu queria deixar só esses pontos para você refletir, porque a visão do cristão, ela não vai por esse lado. Então, como é que o cristão, ele encara a vida sexual? Como eu falei no outro vídeo, o casamento, ele incorpora o sexo dentro dele. Eu citei o texto aqui da Bíblia, Gênesis 2:24, que foi corroborado por Jesus Cristo, e como ele citou que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse termo, uma só carne, é o mesmo termo, por exemplo, que juridicamente a gente fala de conjunção carnal, que é sexo. Então, Deus, ele uniu o casamento ao sexo, na verdade, o sexo ao casamento. Então, ele é para ser feito diante de um laço matrimonial. A gente consegue perceber a veracidade disso também em outros ambientes da Bíblia, né? Eu queria sempre o seguinte, eu vou fazer um parêntese aqui. Vocês vão ver que em vários vídeos eu vou sempre fazer menção da Bíblia e de alguns textos. Eu não queria que você pensasse que, na verdade, são simplesmente linhas escritas e falando assim, viu, então se está escrito aqui, a gente nem reflete sobre isso e tanto faz. Não é esse o ponto. O que eu quero que você perceba é o seguinte, que para um cristão, obviamente que ele já crê que Deus existe, o Deus é o Deus do cristianismo, né? Existe uma dimensão a mais no contexto real dele, da realidade dele. Ele não lida só com fenômenos biológicos e nem fenômenos científicos, por exemplo. Ele lida, por exemplo, com fenômenos filosóficos relacionados a Deus. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, isso está certo ou está errado, isso faz muito sentido para o cristão. Porque se ele crê que existe um Deus, e esse Deus criou todas as coisas, e ele fez as coisas com um propósito, quando você fere o propósito, você pode estar fazendo uma coisa errada. Então, basicamente, se a gente fosse falar o seguinte, eu pego o meu celular e eu uso ele para, sei lá, limpar a mesa. Você claramente está ferindo o propósito de quem fez um celular. Mas agora, como esse celular é seu, tanto faz. Se você quer ferir esse propósito, você não tem nenhum problema, você não tem que prestar satisfação para ninguém. Mas agora, a partir do momento que você está falando de alguma coisa moral,
como, por exemplo, é o caso de sexo, você fazer alguma coisa além do que Deus permite, por exemplo, isso entra uma outra esfera. Então é isso que passa na mente do cristão. Nós cremos em um Deus, que Ele criou todas as coisas e Ele criou por um propósito. Então, assim, nós queremos fazer cumprir o objetivo daquele propósito. A gente não quer simplesmente agir conforme a gente quer, da forma que agrada melhor a nós. Nós queremos fazer aquilo que foi o objetivo original daquele que criou, logo Deus. E não só isso, né? Eu vou para já fechar o parênteses. Deus não só criou todas as coisas, como Ele existe, Ele criou todas as coisas e fez por um propósito, como o propósito dele é bom. Então nós acreditamos que seguir o propósito de Deus ainda no final das contas, não só sendo obediente e fazendo a coisa certa, ela é a melhor coisa a ser feita, não só como para nós, como para todo mundo. Então, assim, é isso que passa na cabeça do cristão. Então, na hora que a gente fala de casamento, na hora que a gente fala de sexo, a gente percebe que sexo é algo que está envolvido pura e simplesmente com o casamento, e ele tem um símbolo muito profundo, como a gente citou no vídeo anterior, que é a união de Deus com o povo dele, com a igreja. Então, quando a gente fala que duas pessoas estão se tornando uma só carne, isso é o ápice de uma relação de amor, de companheirismo, de cumplicidade, de alegria, de sinceridade, de honestidade. E ela culmina numa relação fisicamente carnal de junção, de união. Então eles se tornam uma única pessoa. A Bíblia fala, né? Serão ambos uma só carne, conjunção carnal. Então, assim, esse é um significado muito profundo espiritualmente, biblicamente, porque representa essa união de Jesus com a igreja, que é onde tem o maior gozo, a maior alegria, a maior satisfação e alegria em Deus. Então, assim, quando nós estamos falando de sexo, a gente está falando desse simbolismo. E eu não estou dizendo que ninguém fica fazendo sexo pensando, nossa, Jesus Cristo, Deus, não estou falando disso. O que eu estou querendo falar é essa a função, é esse o propósito, e é por isso que é bom, é por isso que é gostoso, é por isso que traz satisfação, é por isso que alimenta o corpo se sente bem. Agora, qual que é o grande problema que o cristão percebe com relação a assuntos de sexo fora da religião, né? É que isso é tratado de uma maneira totalmente negligenciada quanto aos principais valores da relação sexual, que é compromisso, amor, sinceridade, honestidade. Então o que acontece? O que a gente vê hoje principalmente os jovens, né? Há um apelo muito forte para sexo e a vida sexual para o jovem. O que a gente vê hoje é que os jovens são incentivados pela mídia, pela sociedade, pela comunidade deles, pela idade deles, pelos hormônios, a irem além e simplesmente satisfazerem o seu próprio desejo sexual, independente se isso traz qualquer tipo de vínculo associado. Então, assim, a pessoa vai na balada, ela tem direito, ela tem um aplicativo hoje que ela pode achar quem ela achou mais bonito pra ela. Tipo, é um desejo muito egoísta de satisfação pessoal. Você fala, olha, eu gostei dessa pessoa, né? Não tem nenhum tipo de compromisso, você não quer saber os problemas dela, as dificuldades, você não quer viver com ela, você não quer ajudar ela a ser melhor, você não quer crescer junto com ela. Ao contrário, você quer simplesmente satisfazer a sua necessidade sexual. E isso é a realidade do que a sociedade tem vivido hoje. Ou seja, aos olhos do cristão, é uma perda de valor moral imensa. E que não é o desejo original de Deus. Claramente não é o desejo original de Deus. Como é que a gente consegue verificar isso? Através da Bíblia, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente observa esse padrão moral da parte de Deus muito mais elevado do que a sociedade hoje indica. Então, assim, por isso que há um desejo constante do cristão de querer se tornar sempre mais próximo do que o padrão de moralidade nessa parte sexual e com todas as outras, mas eu estou falando da parte sexual aqui agora, que a Bíblia nos orienta. E eu insisto, quando eu falo a Bíblia, eu não estou dizendo de uma leitura simplesmente gráfica, né, gramatical ali do negócio. Eu li, então eu vou ir lá e faço. Não, mas é uma meditação a respeito da profundidade do que aquilo significa. Então eu estou te convidando para fazer essa meditação. Né? O que é mais sincero na hora que você fala, olha, o casamento ele é para toda a vida.
Ele é um compromisso sincero entre duas pessoas, independente dos problemas, e aí isso é coroado com um desejo e uma intenção de ter conjunção carnal, de ter sexo, de ter uma vida sexual ativa, ou na verdade você simplesmente olhar e falar, olha, eu tenho desejos biológicos, né, que eu preciso satisfazer, então, e eu acho que tem pessoas que estão aí fora, tenho desejo de também satisfazer os seus próprios desejos sexuais, eu vou simplesmente unir o útil ao agradável e resolver meu problema. Né? Não tem nada de compromisso, não tem nada de sério, não tem nada de importante nisso. E a única perda que existe nisso é uma perda com relação ao propósito inicial que nós encontramos dentro da Bíblia, como sendo a palavra de Deus e o propósito inicial de Deus para esse assunto. Então, para alguém que não crê em Deus, realmente parece que é uma conversa viajada completamente, não faz o menor sentido. Eu quero, na verdade, só fazer sexo. Mas agora, se você de fato crê que existe um Criador e ele tem um propósito, cada coisa foi feita por uma razão, o sexo ele entra numa outra perspectiva completamente diferente nesse assunto. E até eu queria até colocar aqui, porque assim, eu já vi muitas pessoas falando assim, tá, mas por exemplo, olha, quando eu não faço sexo desse jeito, eu não sou assim, vou lá, escolho qualquer um e tanto faz, e eu realmente sinto um compromisso muito forte com a minha namorada, por exemplo, então por que eu não posso fazer um sexo com ela antes de eu casar? E um ponto que eu queria trazer à tona, e que eu sempre perguntei para muitas pessoas que me trouxeram essa questão, foi o seguinte, olha, se você tem realmente um compromisso profundo com a sua companheira de namoro, né, você não teria nenhuma dificuldade, por exemplo, se envolver mais profundamente e casar com ela. Por que não casar, então? Por que o casamento seria um empecilho tão grande a respeito disso, já que existe um compromisso tão profundo? Lembrando, o casamento teria um interesse muito claro e objetivo de ser para sempre, até um morrer, né? Mas eu tô dizendo, não tem nenhum tipo de desvínculo nisso. E esse é um outro significado que também já foi perdido na nossa sociedade, né? Então, eu falei no outro vídeo, isso é uma coisa que a sociedade tem encarado como uma instituição falida, né? O casamento não vale a pena casar, não vale a pena se comprometer, e a gente percebe que isso reflete, na verdade, a perda do significado real do que é o casamento, que é um compromisso sincero entre duas pessoas. Então, assim, cada vez mais o cristão, quando ele encara o século XXI, né, faz reflexões a respeito disso, ele percebe que é o seguinte, valores que são muito importantes para a vida de um cristão estão sendo abandonados. E abandonados de uma maneira a saciar simplesmente a vontade da pessoa e não de Deus. Porque, como cristão, cremos que há um desejo sincero de agradar a Deus, e isso, de todas as formas, é benéfico também para o ser humano. Mas e isso se perdeu na sociedade, porque Deus pode não existir, ele pode estar lá, pode não estar, não sei se não sei se não faz, e aí você acaba fazendo aquilo que te agrada mais. Então, eu não entendo o valor do casamento, eu não preciso me casar, eu simplesmente tenho relações sexuais, pode ser com uma pessoa fixa, pode ser que daqui a 2, 3 anos eu não goste muito mais dela, então eu não preciso ter nenhum vínculo com ela, posso migrar e mudar para uma outra situação. É exatamente esse tipo de realidade que o cristão não enxerga como propósito de Deus, mas ao contrário, ele luta contra, e ele demonstra qual é a realidade de um compromisso profundo e sincero, baseado em amor, fidelidade, compromisso, e como isso são valores importantes e relevantes para um cristão. Então, assim, eu queria deixar esse ponto aqui, explicar para vocês um pouquinho. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, se você discorda e tal, tem alguma crítica construtiva, deixa um comentário aqui embaixo. Se você curtiu, dá um like, compartilha com quem você acha que vai agregar, e tiver alguma outra sugestão, fica à vontade de falar, porque a gente vai ter prazer de endereçar caso seja oportuno. Obrigado pela tua companhia, espero ter te ajudado um pouco e a entender um pouco mais esse assunto, e até a próxima. Um abraço, tchau.